Alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro programa de hoje. Leitura dos jornais. Terça-feira, dia 2 de julho, dia em que Moro estará na Justiça, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para explicar o que aconteceu de fato no julgamento do Lula, para explicar por que ele aceitou uma delação do seu Léo Pinheiro, que foi modificada várias vezes durante um ano e que não tinha fundamento em realidade nenhuma. Ele tem que explicar por que ele aceitou somente a delação como prova e com ela condenou Lula a 10 anos de prisão, depois foi para 12, depois caiu para 8. Paulo Garamão, Ivete F, Thiago Aguiar, bom dia a todos. Vamos chegando. Esse é o meu suco de laranja. Com licença. Em homenagem ao ministro Weintraub, estou comendo um quibe e não um Franz Kafka. Moro hoje vai ter que explicar por que ele afastou um candidato à presidência da República de uma eleição. Com esses procedimentos que utilizou durante o julgamento de Lula. O mais irônico é que o Bolsonaro, o bolsonarismo, é que precisava do apoio de Moro. Agora Moro é que precisa do apoio do bolsonarismo para sobreviver. Isso é péssimo, porque Bolsonaro não apoia ninguém. Vocês já repararam, né? Não apoia ninguém. E quem estiver ali por perto, que ele considere uma ameaça à sua perpetuação no poder, ele elimina. Ele não tem compromisso por ninguém. O próximo a dançar vai ser o Onyx Lorenzoni, aquele que era amigão dele, o Onyx se jactava, se gabava de ser íntimo do Bolsonaro. Não existe mais. O próprio presidente do Senado já recomendou a Onyx Lorenzoni: caia fora antes que você entre na frigideira. Aliás, já está na frigideira, porque a sua pasta foi totalmente esvaziada. Ele não tem mais nada a fazer. Então, Sérgio Moro depender de Bolsonaro é péssimo negócio. Ninguém pode depender de Bolsonaro. Ele não tem gratidão, ele não tem lealdade, ele não tem nada. Ele é mau caráter. Ele é o típico mau caráter. No Senado, Moro teve vida fácil.
Os senadores, cada um fazia assim 5 perguntas, ele respondia o que queria e pronto, passava para o seguinte. E ele é o juiz, sabe de responder para não se comprometer. Ficou lá 7 horas respondendo, sem responder nada. Deixa eu ver se tem um fundo melhor ali. Acho que esse fundo é mais legal. Fernando Nascimento, olá, bom dia. Aproveito para agradecer a gentileza da Padaria Real. Tiago Aguiar, se o Moro consegue sustentar. Pois é. Sempre lembrando que no caso dos Estados Unidos, com aqueles vazamentos, tanto do Edward Snowden como do Julian Assange, nenhuma autoridade foi punida. Foram punidos os jornalistas. Embora sejam casos diferentes, porque lá se tratava de documentos, revelados colocaram supostamente em risco a segurança nacional. Então houve um pretexto para essa perseguição aos jornalistas, e nesse caso são conversas de procuradores, de juízes, porém não são documentos, são conversas deles, são mensagens trocadas via Telegram. Mas o que vai ser difícil prever. O que eu vejo é que cada vez mais o Moro depende da sustentação do bolsonarismo. Isso é um péssimo negócio, porque Bolsonaro não sustenta ninguém. Bolsonaro desconfia até da sombra. Ele não apoia nem a si mesmo. Periga nem apoiar a si mesmo quando se olhar no espelho, porque vê o outro, ele não suporta o outro. Bolsonaro merece uma análise de um psicanalista, ou de um grupo de psicanalistas. Como foi feito com o Trump, aliás, no começo do governo. Então é um péssimo negócio para o Moro depender da boa vontade do Bolsonaro. Era o contrário. E o Moro é que era importante para o Bolsonaro. Nos meios jurídicos,
ele já perdeu a moral. Os meios jurídicos não comprometidos com ele. As nulidades do processo contra Lula cada vez se evidenciam mais. Vai ser uma tarde e tanto hoje assistir ao interrogatório do Moro. O Moro no banco dos réus. O Moro sendo questionado. Antes de tudo, quero agradecer a querida amiga Clarissa de Figueiredo, que mandou esse livro para mim, esse lindo livro de poesia, muito bem editado, poesias muito bonitas, editado lá no Recife, composto impresso para Linguaraz Editor, em agosto de 2016, ano 5 do falecimento de Wisława Szymborska. Queria saber da Clarice, se ela estiver assistindo, quem é Wisława Szymborska. Olá, Vera Lúcia Almeida, Adriana Capio. A coincidência, viu, Clarice? Clarissa Figueiredo, muito obrigado. Teu livro é muito bom, gostei muito. Aqui, vou ler uma poesia para vocês. A Corsa. Não sou daqui, não sou de Gotham, não sei a parte que me pertence. Pertencer é perecível. O ponto azul dos astronautas. O corpo em transformação. As fronteiras estão borradas. Vou Szymborska para Wisława. Muito bonito, muito bom. Em 1974, depois que eu saí da prisão do DOI-CODE, eu editei um livro que era parecido com esse, Clarissa. Também era uma capa preta, o desenho feito nesse traço branco, quer dizer, negativo, né? E era o desenho de uma cena de tortura medieval. O meu livrinho se chamava Toda Mudez Será Castigada. Esse chama Tempos de Alice. Tempos de Alice, Clarissa Figueiredo. A poesia existe, a poesia está em ascensão no Brasil. A poesia está redescobrindo o Brasil, os brasileiros estão redescobrindo a poesia sempre fez parte do dia a dia dos brasileiros. Era costume na minha infância as crianças recitarem poesias na Rússia, ou seja, na Ucrânia, não exatamente na Rússia, mas isso era em toda a União Soviética. A primeira atividade nossa na escola, aos 7 anos, era recitar poesias. Cada aluno, eram escolhidos 3, 4 alunos a cada dia diferentes que recitavam poesias. Então, a poesia é uma arte que existe desde que existe a humanidade, como o desenho existe desde as cavernas. É uma arte que não morre, ela passa por períodos, quer dizer, em termos editoriais, pode até não ser um acontecimento e um sucesso editoriais, mas
A poesia está no coração das pessoas. O que são as canções? São poesias musicadas. Então, a poesia nunca morreu, a poesia é muito importante. E há dezenas e centenas de milhares de poetas, como a Clarice Figueiredo do Brasil, imprimindo seus livros, como eu imprimi em 74. Tinha vários grupos de poetas na época, um dos poetas da época era o Pedro Bial. Faziam recitais no Rio de Janeiro, eu participei de recitais no Rio de Janeiro de poesia, eu montei recital de poesia, esse mesmo livro que eu imprimi com essas poesias, apresentei 3 recitais no Teatro de Arena, aqui em São Paulo, eu, a Solange Camargo dançando e um músico acompanhando. Um dia foi um baterista, outro dia um pianista, não me lembro, um violão. Fizemos 3 espetáculos de poesia. Então, Clarissa de Figueiredo, muito, muito bonitas, muito boas suas poesias. Quero ser queer. Quero ser queer, quero ser queer, quero ser. Quanticamente, queer, tantricamente, queer, quero ser. A Clarissa esteve no encontro do 247, lá em Olinda, e teve a gentileza, a generosidade de enviar esse livro para mim. Muito obrigado, Clarissa. Um grande beijo para Olinda, um grande beijo para Pernambuco, terra de brasileiros valentes, como são, aliás, brasileiros de todos os pontos do país são valentes, são fortes e estão na luta, a grande luta que nós temos é o dia a dia, essa batalha diária, né? De manhã até a noite, né? A batalha para sustentarmos a nossa liberdade de expressão, né? Os nossos direitos individuais e coletivos escritos na Constituição brasileira. Essa é a nossa luta diária por um país sempre melhor para todos brasileiros. Por isso que todo dia eu leio jornais junto com vocês, para entendermos melhor a situação, para podermos nos posicionar melhor. O Moro hoje foi convocado ou convidado? Convidado. Não precisa nem dizer a verdade, nada disso. Então, ele vai ser provocado e tal, né? Porque os deputados são muito mais agressivos do que os senadores. E tem que ser, porque são representantes do povo. Os senadores não. Os senadores representam o estado deles, são mais contidos, são mais diplomáticos e tal. Os deputados da oposição vão partir para cima do Moro, vão pedir a demissão dele, vão exigir a cabeça dele, vão ofender, vão criticar. Vai ter essas cenas todas, né? Mas, sendo convidado, ele não é obrigado nem a responder e nem obrigado a dizer a verdade. Se bem que o compromisso com a verdade deveria ser sempre, né? Todos nós deveríamos ter esse compromisso com a verdade no nosso dia a dia, né? Fora algumas exceções. A minha mãe, por exemplo, falava em mentira comercial. E mentira comercial podia, né? Ela era dona de uma loja de imóveis, então mentira comercial para ela era aceitável, né? E se dizia assim, meu preço é melhor que o do concorrente, etc, etc, que são mentiras comerciais. Mas eu acho que o prazer da vida é sempre a gente
se guiar pela verdade, né? Tanto nos nossos atos diários como nas nossas opiniões, né? Porque se não for por aí, a vida se torna um grande engano, né? Quando você começa a mentir, você não para mais de mentir, mente para si mesmo, e é um auto-engano, né? Que só leva a enganos maiores. Então, os jornais de hoje: desmatamento cresce 60% na Amazônia, é manchete do Globo. Esse acordo que o Brasil, o Mercosul, né, que era tão desprezado por Paulo Guedes, mas esse acordo que o Brasil assinou com o Mercosul vai ser quebrado se continuar essa situação de desmatamento crescente na Amazônia, porque nesse acordo está incluído o item em que o Brasil se obriga, esses países, né, claro, os quais o Brasil se obriga a preservar o meio ambiente, os direitos indígenas, inclusive. Não adianta nada o Brasil assinar esse acordo, que é claro, esse acordo tem que ser ratificado ainda pelo Congresso, etc., é uma coisa demorada, mas não adianta nada assinar um acordo e depois não cumprir essa cláusula. INPE mostra perda de 762 quilômetros quadrados de mata em junho. Acumulado de 2019 é o pior registro de 2016. Pois é, aí não dá para dizer que é culpa do PT, né? 2019 é o governo Bolsonaro. Quem está desmatando é o governo Bolsonaro. Não à toa o Bolsonaro se recusa a se encontrar com Raoni, que é o verdadeiro estadista brasileiro, né? Que é o verdadeiro presidente do Brasil, é o Raoni. Bolsonaro se reúne com o Raoni, porque o que o Raoni quer? O Raoni quer cercar o Parque do Xingu com uma cerca verde, uma cerca natural, que custa evidentemente uma grana muito grande. Ele foi pedir dinheiro ao Macron, a França se comprometeu com uma parte desse dinheiro, e ele quer também, claro, se encontrar com o Bolsonaro para o governo brasileiro também entrar nessa vaquinha, digamos assim, para formar essa cerca viva em torno do Parque Xingu, que é imenso, né? Para evitar as invasões. Bolsonaro se recusa, não quer nem receber o Raoni. Evidentemente porque não quer se comprometer com isso, ao contrário, ele quer invadir terras indígenas. José Casado escreve: negar a política exige esforço de Bolsonaro. Toffoli sobre manifestações: ministros têm que ter couro. O presidente do STF minimizou pressão contra a corte nos atos de domingo. Quem está no Supremo tem que aguentar críticas. Muito bem. Aqui tem a charge do Chico: Brasil e Argentina, acima de tudo e todos. Hoje tem uma grande decisão: Brasil e Argentina, semifinal da Copa América. Quem ganha vai para a final, quem perde dança. Messi ou Brasil, né? Porque é Messi contra o Brasil. O Brasil não tem um craque, o único craque está de molho. E a Argentina tem. A Argentina tem o Messi. Nem sempre o craque é o que resolve. Muitas vezes no futebol o que resolve é o conjunto. Mas, olá, Igor Rodrigues. Coro ou decoro? Boa pergunta. O ministro tem que ter decoro, né? O ministro tem que ter independência e seguir o que está escrito na Constituição, não o que dizem as ruas. O ministro do STF não tem que se guiar pelas ruas. Quem se guia pelas ruas é político. Político é outro poder, é poder executivo e legislativo. Bom, o editorial do Globo fala sobre a reforma da Previdência,
que tem que cobrir toda a federação, governos estaduais, né, funcionários dos governos estaduais, que essa é a grande preocupação dos governadores. Merval Pereira também escreve sobre o assunto, sobre a reunião de hoje do governador do Piauí, Wellington Dias, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Diz o Merval que a reunião será infrutífera, que o Wellington Dias quer que a reforma inclua os estados, né? Isso tem que ser entendido, apesar de ser governador petista. O governador, o papel do governador é diferente do papel do deputado, mesmo sendo do mesmo partido, né? O deputado representa o povo, então ele tem que ver o que é melhor para a população. O governador governa, ele governa com planilhas, com procedimentos fiscais, com caixa, onde entra e sai dinheiro. É muito diferente do papel do deputado. O deputado tem ali, sabe-se lá, 10 assessores, né? Um governador tem 100 mil funcionários públicos. São compromissos muito diferentes de um deputado e de um governador. Você não pode se estranhar que um governador do PT queira incluir o seu estado, quer incluir os servidores estaduais também nessa reforma, porque os caixas dos governos estaduais estão vazios, né? Nessa crise imensa, a arrecadação diminui e os governos estaduais estão desesperados com a perspectiva de não poder pagar as aposentadorias. Isso é um problema de caixa, um problema numérico. Então não se pode exigir que os governadores do PT tenham a mesma posição dos deputados do PT que são contra a reforma. Então ele diz o Merval que os governadores querem resolver seus problemas sem colocar as digitais da reforma. A colocação do tema no bojo da reforma é delicada e pode trazer risco para aprovação, a não ser que haja certeza de que os governadores vão agregar votos. Os parlamentares favoráveis à reforma calculam que o governo pode perder cerca de 40 votos de sua base com essa inclusão, com a inclusão dos estados. E os governadores, sobretudo os da oposição, têm que acrescentar outros tantos para que a aprovação da reforma continue viável. E por que está difícil aprovar a reforma da Previdência com a inclusão de estados e municípios? Porque os deputados federais, temendo desgaste nas próximas eleições, querem deixar a decisão regional para governadores e prefeitos, que teriam que ter o apoio dos deputados estaduais e dos vereadores. Estes, por sua vez, são potenciais competidores dos deputados federais e dos estaduais nas próximas eleições. Teriam que também se comprometer com medidas impopulares, para que todos se apresentassem como responsáveis pela reforma da Previdência no êxito ou no fracasso. Essa é uma análise interessante. Os governadores federais querem deixar a batata quente, né? Porque, claro, que essa reforma é pior para a população. Evidente. Se hoje já está difícil se aposentar, eu não consigo me aposentar, estou com 70 anos. Comecei a trabalhar aos 16, mas não tenho os 15 anos exigidos hoje de carteira. E a reforma aumenta para 20, imagina que vai ficar difícil. Ainda mais com a carência de empregos, com a dificuldade de conseguir trabalho com carteira. Só se consegue trabalho hoje de Uber ou de iFood. Aliás, falando em iFood, como essa palavra, mas a versão em português está nos títulos de livros nas bancas. Você vai na banca, os títulos são assim: eu sou foda, fodeu geral,
a arte de ligar o foda-se. É impressionante como essa palavra, que era feia e chula, está nas capas dos livros, nas bancas, vendendo muitos livros. Essa arte de ligar o foda-se é uma série. O cara ficou milionário com a arte de ligar o foda-se. Ele ligou o foda-se e a conta bancária dele se locupletou. Fábio Giambiadi. Quem é Fábio Giambiadi? Não diz aqui no Globo quem é Fábio Giambiadi. Escreve: a política comanda. Há uma frase atribuída a Mussolini muito citada quando se discutem questões associadas à governabilidade. Governare l'Italia non è facile né difficile, è inutile. Governare l'Italia non è facile né difficile, è inutile. A frase voltou a ser lembrada nos últimos tempos, e mais de um analista entende que hoje se aplica à parte considerável das democracias enredadas num turbilhão de conflitos envolvendo componentes de grande polarização, graus variados de fragmentação da representação partidária, perda de representatividade dos partidos e a proliferação de haters nas redes sociais. Não é de estranhar que nesse ambiente se consolidem alternativas de um mosaico diferenciado de regimes autoritários, indo desde o já consolidado poder do Partido Comunista na China até o regime aparentemente vitalício de Putin na Rússia, passando por casos menores como o de Erdogan e na Turquia. Na Rússia prevalece o tsarismo até hoje. O Putin é um tsar. Ele reveza com Dmitry Medvedev, um é presidente, outro é primeiro-ministro. Aí o outro vira primeiro-ministro e aquele presidente. Assim vão indo. É assim que funcionam os regimes, os governos autoritários, como o governo Bolsonaro. É assim também. Ele quer se perpetuar no poder. Ele não veio para ficar 4 anos. Ele vai tentar a reeleição. Ele vai a todos que forem seus concorrentes, por isso que não faz mais muita questão, quer dizer, ele faz questão de manter o Moro, mas o Moro fraco, é o Moro na coleira. Vocês lembram da paródia que eu fiz? Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém, mas era um Zé Ninguém e arriscou, mas logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar, só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu, pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz o Moro na coleira, que não julga nunca mais. Então, o Moro está na coleira. E o Bolsonaro já definiu como é que vai tirar o Moro do páreo presidencial. Vai mandar o Moro para o STF. Então, esse problema ele não vai ter. O problema dele é o Dória, que já se lançou candidato.
que já tem o apoio do Paulo Marinho, no Rio de Janeiro, aquele que ofereceu a sua mansão para fazer a campanha do Bolsonaro, aquele que é o suplente do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Mas o Moro, o Bolsonaro manda para o STF, pronto. Mas só no ano que vem. Esse ano, só se abrir uma vaga, só se alguém morrer. Não, sem querer ser agourento, este ano, só se o ministro morrer. E o que está previsto é a aposentadoria do Celso de Mello no ano que vem. E o José Casado escreve o Balé de Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um político profissional. Já passou 47% da sua vida no legislativo. O triplo do tempo em que esteve no Exército, que o prendeu, processou e afastou por indisciplina. Mesmo assim, continua no alto engano da negação da política, esgrimindo uma suposta ignorância sobre o que diz a Constituição. Na noite de domingo ele escreveu: respeito todas as instituições, mas acima delas está o povo, meu patrão, a quem devo lealdade. A essência dessa frase, de 16 palavras, é o exorcismo de outra, com 20 vocábulos, abre aspas. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Está destacada em parágrafo único, no primeiro artigo da Carta, a qual Bolsonaro jurou obediência 8 vezes seguidas nos últimos 30 anos. Foi reeleito. Não se pode exigir que presidentes sejam sábios, mas é razoável esperar que ao menos leiam compromissos que juram ou subscrevem. Apenas 48 horas antes, Bolsonaro havia celebrado a adesão ao acordo Mercosul-União Europeia, cujo fundamento é a cooperação entre instituições, sob princípios da democracia liberal e do desenvolvimento sustentável. É essencialmente um grande acordo político, com efeitos práticos no comércio nas duas margens do Atlântico. Como premissa, estabelece a impossibilidade de retrocessos em tratados em vigor, obriga a implementação efetiva de políticas ambientais e antidesmatamento, como previsto no Acordo de Paris, contra a discriminação no trabalho por gênero, identidade ou orientação sexual, impõe ações contra o trabalho escravo infantil, garantias aos direitos dos índios, à liberdade sindical e ao direito de negociação coletiva, entre outros aspectos. Bolsonaro vai precisar se aperfeiçoar no contorcionismo retórico para continuar no balé eleitoral da negação da política, evidência de um certo transtorno bipolar com a democracia. O acordo Mercosul-União Europeia deve aumentar sua taxa de confusão entre aquilo que aparentemente deseja e a vida real sob regras democráticas. Esse acordo Mercosul, como todo acordo, ele não é totalmente favorável ao Brasil, evidentemente que tem também aspectos desfavoráveis, mas tem
tem bons aspectos, como o fato dos produtos agrícolas brasileiros poderem entrar com tarifa zero na Europa. Praticamente todos os produtos agrícolas, que é muito bom para o Brasil, que tem uma grande pauta agrícola de exportação e abre uma grande frente de exportações. Mas é claro que tem as contrapartidas, quer dizer, o Brasil vai ter que aceitar a instalação de indústrias francesas no Brasil, indústria de serviços, que também os brasileiros poderão instalar lá, mas o capital francês é muito superior, né? Tem muito mais condições de investir no Brasil do que o inverso, mas também haverá criação de empregos, enfim, é um tratado amplo, né? Tem aspectos favoráveis ao Brasil, aspectos menos favoráveis ao Brasil, mas eu acho que rejeitar como um todo é precipitado. Precisa se ver os itens ali, né? E tias como essas. Quer dizer, se o Brasil continuar desmatando, como está desmatando, batendo recordes, Brasil em 2019, Bolsonaro o desmatador, né? Isso é uma manchete terrível para o mundo. Brasil de Bolsonaro bate recorde de desmatamento. Essa é a manchete de hoje no Brasil e no exterior. É o que está dizendo aqui o Globo. Nunca o Brasil desmatou tanto aqui. Desmatamento cresce 60% na Amazônia. A França ainda não deu o aval. E claro que tem que passar também pelo Congresso Europeu em Bruxelas esse acordo. E a França ainda não deu aval. E essa notícia de hoje, de Brasil de Bolsonaro, recordista de desmatamento, é um balde de água fria no acordo UE-Mercosul. O que mais temos no Globo? STF e Congresso reagem à pressão das ruas. Cassado Delcídio receberá a aposentadoria do Senado. E esse Delcídio ele foi preso sem motivo, delatou sem provas e agora é a aposentadoria do Senado. Aliás, a delação premiada é uma deformação que deveria acabar, porque virou a única forma de investigação. E a delação que pela lei da delação mesmo, deveria ser apenas uma das provas exigidas para garantir a veracidade das informações, é a única que é levada em conta hoje pelos juízes. Delatou, o juiz assina embaixo e pronto, como no caso do Lula. Somente essa delação do Léo Pinheiro, uma delação armada, uma delação montada. Por causa dessa delação, condenação de Lula, afastamento da eleição. Imagina só afastar um ex-presidente da República de uma eleição em que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, por causa de uma delação fajuta dessa natureza. O que diz aqui Anselmo Góes. Não está aqui. Nada de interessante aqui na coluna do Anselmo Góes. Vamos em frente. Folha de São Paulo. União Europeia vai reduzir tarifas mais rápido que o Mercosul. Agora, rápido é o seguinte, isso aí vai demorar de 1 a 3 anos para ser implementado ainda. O acordo prevê que os europeus reduzam suas tarifas de importação de forma mais acelerada do que o corte tarifário exigido dos países sul-americanos. Cada categoria de produto terá uma regra específica.
Na indústria, o bloco europeu tem até 10 anos para eliminar as tarifas de importação para 100% dos manufaturados. Os membros do Mercosul terão 10 anos para zerar as tarifas de 72% dos produtos industrializados e mais 5 para atingir o patamar de 90,8%. No setor agrícola, os europeus terão 10 anos para acabar com tarifas de 81% das mercadorias, enquanto o Mercosul deverá cumprir um percentual de 67,4%. Partidos verdes no Parlamento Europeu ameaçam obstruir a aprovação do tratado. Então vai ser um longo caminho ainda até a aprovação desse projeto, desse acordo, aliás. PF indicia 4 candidatas do PSL no caso dos laranjas. A PF, Polícia Federal, indiciou 4 candidatos do PSL nas eleições de 2018, suspeitas de integrar o esquema dos laranjas. Um assessor e 2 auxiliares de Álvaro Antônio, do turismo, também foram indiciados. Eles foram soltos ontem. Estavam em prisão temporária e foram soltos ontem. Planalto não cogita saída de ministro neste momento. Qual deles será? Deve ser o laranja, né? Porque estão na corda bamba o ministro das laranjas, o ministro Onyx Lorenzoni, cujas funções estão completamente esvaziadas. Por coincidência, depois daquele fim de semana que ele foi passar com a namorada, aí ele postou foto e tal, estou aqui passando o fim de semana com autorização do presidente. Eu acho que isso aí foi a gota d'água para ele dançar. Eu acho que o Bolsonaro não gostou de ter aprovado esse lazer do Onyx, né? O Onyx perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto e ali a sua vida no ministério foi abreviada a partir dali. Ali começou a sua fritura. Foi perdendo poder, foi se esvaziando a pasta dele. E o que ele vai fazer na Casa Civil? Agora, só falta o absurdo de Bolsonaro colocar na Casa Civil um general. Nem na ditadura militar os militares colocavam general na Casa Civil. Aliás, no governo militar não tinha generais dos ministérios. Não tinha. Eram civis. Quem comandava os ministérios eram civis. Ah, tem um artigo aqui do Joel Pinheiro da Fonseca. Domingo, o dia do lazer bolsonarista. Onyx, uma borboleta sem asas. Bonito, gostei da frase. Uma vez por mês, cidadãos de verde e amarelo caminham pela Paulista e festejam cada novo ato do mito, entre aspas. Mas a ideia de que podem carregar o governo nas costas nunca pareceu tão distante. Pois é, o que essa turma vai fazer se acontecer alguma coisa? Eles vão lá defender, cercar o Congresso, o Moro. Eles não vão defender o Congresso. É uma turma, né, classe média, domingo, vai para Paulista, passeia, põe a camiseta amarela, pega um cartaz lá de apoio à ditadura e tal. Mas eles metem medo em alguém? É isso que pergunta o Joel Pinheiro da Fonseca. Em que eles metem medo? No Congresso? Eles vão invadir o Congresso? Essa turma da classe média vai lá quebrar o Congresso, como fizeram ontem em Hong Kong? A turma de Hong Kong é brava. Partiram para o pau, quebraram lá o parlamento, entraram no parlamento. Claro que isso vai resultar em mais repressão contra eles. Isso deve acontecer hoje.
Mas o que eu quero dizer é que essa turma da classe média, que vai domingo na Paulista, não vai invadir o Congresso, não vai quebrar o Congresso, não vai invadir o STF, não é. Não é gente que faz esse tipo de coisa, é uma gente pacífica que vai lá passear, acha bonito, apoiar o Moro. Mas não passa disso. Então, pergunta o João Pedro, qual é a efetividade disso? É só isso, é passear domingo. Domingo na Paulista. Olha aqui as fotos de Hong Kong ontem. Quebra-quebra em Hong Kong. A turma de Hong Kong não quer ser extraditada para a China em caso de julgamento. Então, já fizeram uma série de manifestações. Ontem, uma manifestação que chegou a invadir o Congresso, o Parlamento, quebraram o Parlamento, invadiram o Parlamento. Vamos ver o que acontece hoje, né? Geralmente o que acontece depois de episódios como esse é endurecimento do regime, endurecimento da repressão. Hong Kong é uma cidade financeira, uma cidade de bolsa, de grande concentração financeira mundial. Precisa de estabilidade, não pode conviver com anarquia, com esse caos, né? Então aqui, olha aqui a charge do Laerte na Folha, né, os Moros que saíram às ruas no domingo, de verde e amarelo. Ele vê, ele ouve, escreve Ranier Bragon na Folha. Sérgio Moro senta-se nesta terça diante dos deputados federais. Assim como se sentaram outras vezes diante dele, um sem fim de alvos da operação que investigou um dos maiores escândalos de corrupção de toda a nossa história. De símbolo da Lava Jato, se transformou em superministro indemissível. 6 meses após a posse, chega agora a audiência na Câmara debaixo de uma das suspeitas mais embaraçosas para um juiz, a da parcialidade, e escorado politicamente como nunca no presidente da República e em seu grupo mais radicalizado. Não é preciso citar a Constituição, lei da magistratura, julgados históricos. A mesma premissa básica da função de um juiz é a imparcialidade. Pouco leitor da óbvia comparação ao soprador de apito no futebol. Moro e procuradores da Lava Jato adotaram, após um primeiro desencontro, a mesma postura diversionista de muitos que se sentaram diante do então xerife da Lava Jato. Vê-se extrema gravidade no modo de obtenção dos diálogos que chegaram ao Intercept. Mas na história em si, nada há de mais. É um balão vazio. É o proverbial roedor parido pela montanha. Olha, tem um artigo do Michel Temer na página 3 da Folha. Quem é a autoridade? O povo se expressa pela manifestação do legislativo. Todo o poder emana do povo, não é regra de palanque político, de momento eleitoral. É regra jurídica que diz quem manda no Estado. E, a partir daí, quem manda constitui autoridades por eleições ou por vias legalmente estabelecidas. Estas autoridades constituídas exercerão funções definidas na lei maior, legislação, execução e jurisdição.
Vejam que a lei criadora do Estado é fruto da vontade de um povo determinado. Por isso, costuma-se dizer que ela expressa a soberania popular. Bonitas palavras do Michel Temer, mas ele, na verdade, foi um assassino. Assassino da Nova República. Quem matou a Nova República foi Michel Temer, em 2016, derrubando a Dilma Rousseff sem nenhum motivo. Foi o impeachment mais fajuto de todos. O impeachment sem crime. E o responsável maior por isso foi Michel Temer, porque ele foi beneficiado. Michel Temer foi o assassino da Nova República. A Nova República durou de 85 a 2016. Exatamente 31 anos. 31 anos de democracia. Michel Temer formou um governo de direita. Não sabíamos ainda o que era aquilo. Mas Nova República já não era mais. Ou seja, democracia não era mais. Já não havia aquele acordo de governar com várias tendências. Coalizões, como vinha sendo desde Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula. Havia gente de centro-direita num governo de esquerda. Michel Temer acabou com isso. Foi um governo só de homens brancos, só de direita. Desviou o governo que tinha sido eleito. E ele tinha sido eleito graças a Dilma, não graças a ele. O governo foi eleito com um propósito, com um projeto, e ele deturpou esse projeto. Virou o governo completamente à direita. Não sabíamos ainda o que era, a não ser que era um governo de direita. Mas ainda não era um governo militar. A consequência dele na eleição foi a eleição de um governo militar. Foi eleito um capitão, um ex-capitão que vestia a farda, que até hoje veste a farda por baixo do terno dele. Nunca foi um civil, sempre foi um militar, expulso do exército. E com ele consolidou-se a guinada à extrema-direita. Responsável por isso foi Michel Temer. Não estaríamos nessa situação se Michel Temer tivesse deixado Dilma governar, terminar o seu mandato. Não havia nenhum motivo para dizer o contrário. Cabia a Michel Temer dizer: eu também fiz panelada fiscal, não é crime. A Dilma é honesta. A Dilma não cometeu crime. Cabia a ele dizer isso. Cabia também a outros, como a Fernando Henrique Cardoso, que também se omitiu. Mas o grande assassino da Nova República foi Michel Temer. Ele que foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo no tempo das diretas já. E ajudou as diretas já. Garantiu a segurança das manifestações em São Paulo contra a ditadura. E tornou-se o assassino da Nova República. Assassino da democracia. A democracia plena, aquela instalada em 85, acabou em 2016. Quem acabou com ela foi Michel Temer. Iniciou-se a guinada à direita do Brasil. Agora foi para a extrema-direita. E quando a extrema-direita chega ao poder, ela não se retira rapidamente. Ela quer permanecer. Esse é o projeto Bolsonaro. Na eleição, ele prometeu acabar com a reeleição. Não vai acontecer. Ele já se lançou à reeleição. Naquele dia da marcha para Jesus. Ele é candidato à reeleição. Ele quer se eleger. Portanto, ele quer pleitear mais 4 anos. Depois de 4 anos, ele vai querer eleger o sucessor. Talvez o filho dele, porque ele não apoia ninguém a não ser os filhos. Joel Pinheiro da Fonseca, na Folha de São Paulo, escreve sobre esse lazer bolsonarista que é Paulista aos domingos. Passeio na Paulista. Nas ruas para quê? Pergunta Joel Pinheiro da Fonseca. Depois quero ler uma entrevista interessante do Tiririca.
Primeira entrevista que eu vejo no Tiririca. A manifestação pró-governo está se tornando um programa rotineiro de domingo em São Paulo. Em outras cidades, parece que os protestos murcharam, mas em São Paulo eles seguem fortes. Uma vez por mês, cidadãos vestidos de verde e amarelo, aguerridos defensores do governo Bolsonaro, caminham pela Avenida Paulista, ouvem os discursos, gritam algumas palavras de ordem e voltam para casa. A cada reedição, o número e a garra dos participantes parecem diminuir um pouco. É essa a grande estratégia do governo? Moro, sem dúvida, agradece essa amostra de popularidade, mas não é como se ela trouxesse alguma novidade. Seus apoiadores agora estão estritamente circunscritos ao bolsonarismo. E é nessa condição de fiel escudeiro do mito, e nada mais, que ele deve continuar ministro. Fora do governo, os protestos estão se tornando irrelevantes. A ideia era que Bolsonaro não precisava negociar com o Congresso, porque a força da pressão popular sobre os parlamentares os obrigaria a seguir as ordens do Executivo. Na prática, contudo, o Congresso vê os manifestantes entoando cantigas de amor ao presidente e seus ministros e não sente medo nenhum. Não vemos nas ruas as multidões a perder de vista. E como elas não apresentam grandes riscos de partir para a violência, invadir o Congresso, parar a cidade ou algo do tipo, perdem o potencial intimidatório. O domingo de manifestação virou o dia do lazer bolsonarista. Os domingueiros de verde e amarelo gostam, festejam cada novo ato intempestivo do mito, mas a ideia de que eles possam carregar o governo nas costas nunca pareceu tão distante. Tiririca diz que presidente tem que sair do pedestal. No terceiro mandato, deputado Tiririca diz que Bolsonaro precisa saber dialogar. Qual diferença o senhor vê entre esse governo e os anteriores na relação com o Congresso? Você viu como nosso presidente foi eleito, né? Ele veio com um discurso de política nova, que está caindo na mesma coisa, porque não existe política nova nem velha. Política é política. Ele entrou com esse negócio das armas, porque foi eleito também por esse motivo, e já recuou. Por quê? Porque está vendo que o caminho não é por aí, aqui é o parlamento. Olha só, o Tiririca dando aulas de democracia a Bolsonaro. O senhor acha então que ele está caminhando para a mesma relação de antes com o Congresso? Ele foi eleito com um discurso que já está mudando, é isso que eu vejo. Por quê? A vida da gente é uma política, então tem que ter diálogo. Eu sou comediante, aí dizem, mas a comédia lá de trás é diferente da de hoje. É a mesma coisa, só tem uma linguagem diferente. Antigamente era paquera, hoje é crush. Ele chegou com um discurso bacana, bonito, mas não rola assim, papai. Eu estou no meu terceiro mandato. Eu vim numa brincadeira. Eu estava mal das pernas e eu disse, se eu fizer isso, eleito eu não vou ser, mas pelo menos vou divulgar e vou vender show pra caramba. Eu vim nessa pegada. Quando vi, 1.350.000 votos. Eu disse, epa, o que é isso? Parei, não posso brincar com uma pegada dessa. Aí disse, quando chegar lá, vou provar projeto pra caramba. Quando cheguei aqui, foi choque. Ele se sentiu nessa pegada. Sou presidente, eu posso tudo. E não é assim. Quanto tempo o senhor levou para cair na real? Passei 3 meses nessa pegada. Quase entro em depressão. Fiquei tomando remédio.
E aí eu, pá, vou brigar para quê? Vou fazer o meu. Sou pago para quê? Apresentar projeto, votar de acordo com o povo. Porque foi o povo que me colocou aqui. Isso sou eu. Quando cheguei aqui, eu era, sabe, tipo, eu sou foda e tal. E hoje todo mundo me respeita numa boa. Estou cagando e andando para quem faz discurso lá, aponta a tribuna. Eu não vou. Enganar o povo eu sei. Eu vou enganar o povo? Se eu vim do povo, eu sei que o povo passa. Eu vou fazer o meu. Aprovar projeto não depende de mim. Depende do toma lá da cá. Que não é negócio de dinheiro. É, tu apoia o meu projeto que eu apoio o teu. E as emendas, cargos? Pergunta a Folha. As emendas não, eu não trabalho em cima disso não. O senhor acha que está voltando à mesma situação? Se não está voltando, tem que voltar. Senão vai ser o pior governo que já passou pelo nosso país. A assessora interrompe. Diálogo? Ele acha que tem que ter diálogo. Aí diz o Tiririca, diálogo, é isso que tem que ter. Não é que eu sou o cara. Ninguém é o cara, irmão. Não é ele chegar e dizer, quero isso. Derrubaram o decreto das armas. Ele teve que voltar atrás. A galera não gosta do cara que quer ser ditador. Essa frase é boa, né? A galera não gosta de ditador. A nossa vida é uma política. Sou casado há 22 anos. Para você segurar um casamento, meu irmão, tu tem que ser político. Não, você está certa. Realmente essa mesa nesse canto vai ficar legal. No discurso de campanha pós-eleito, Bolsonaro disse que acabaria com esse negócio de dar emenda e cargo para deputado. Ele fez isso mesmo? Aí disse Tiririca ao repórter Ranier Bragon. Você acha que acabou? É o que o nosso presidente aqui da Câmara falava. Eu quero que ele me diga o que é a política nova. Qual é a política nova? Que eu não sei qual é. Ou ele faz isso que ele fez e teve que recuar com o negócio das armas, já teve várias derrotas aqui, ou faz a política que é política, não é negócio de esquema de dinheiro. É troca de favores, tem que existir, cara. Tem que existir troca de favores. Estou falando não aqui, porque não jogo nessa pegada, aponta para o plenário, porque não jogo nessa pegada. Os caras me respeitam, não chegam me oferecendo, não me meto. Não estou nem aí se eles fazem, se queimam. Faço o meu e estamos conversados. Não é negócio de dinheiro, meu irmão. É diálogo, diálogo. Favor em que sentido? Pergunta Ranier Bragon. A assessora interrompe. Não, em termos de apoio, em projeto, ceder. E aí o Tiririca, tu tem que ceder. Ele não sabe tudo, ninguém sabe. E outra coisa, conversando com um filho meu, não Tirulipa, outro que não é envolvido nessa pegada, ele disse, pai, tu tem que tirar o chapéu pra galera que faz. Tu é o que, minha? Assessora de imprensa. Tem que tirar o chapéu para a assessoria do lado do marketing, porque estão popularizando ele, tentando popularizar um cara que não é popular. Ele vai no programa do Ratinho, no Silvio Santos, no Tom Cavalcante, no Luciana Gimenez. Como chama isso aí? Marqueteiro. Ó, eu tiro o chapéu, porque ele não está nesse nível aí. Ele não é um cara popular. O discurso dele não é popular. Agora, está faltando a galera para chegar e dizer, irmão, senta aqui, cara, tu não é deputado, é o país, irmão, assim não vai, é assim e assim. Se ele não sair do pedestal, vai ser o pior governo que já tivemos em todos os tempos. Isso diz o Tiririca, meus amigos. Tiririca dando aula de democracia para Bolsonaro. Meus caros amigos da TV Sou Nicolas, TV 247, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado aos que já se inscreveram. Peço aos que ainda não se inscreveram, se inscrevam na TV Sou Nick. Peço que assistam outros vídeos que estão aí.
peço que compartilhem para que o canal cresça, né? Sempre faço transmissões ao vivo, acompanhando os acontecimentos. Hoje haverá esse depoimento do Moro na Câmara, que é claro que vou acompanhar, e estaremos juntos ouvindo e comentando o que acontece no Brasil e no mundo. E salve Tiririca! Muito obrigado a todos e até a próxima!